Salve Futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo aqui no Futeboteco. Eu vou te contar quanto cada clube ganhou exatamente de televisão nesse Campeonato Brasileiro de 2019, considerando todas as nuances, o fato do Atlético Paranaense não ter fechado o pay-per-view, o fato de vários times terem fechado com a Turner para TV fechada e não necessariamente com o Sport TV como foi desde sempre, o fato das distribuições terem mudado para esse ano, ou seja, a Globo adotar um modelo de TV aberta 40-30-30, ou seja, 40% de forma igualitária, 30% de maneira meritocrática, ou seja, a classificação dos clubes. Por isso que esse vídeo só foi possível ser feito após o final do Campeonato Brasileiro, porque dependia da classificação do campeonato, e 30% de acordo com o número de jogos que foram exibidos, tanto na TV aberta como na TV fechada. Então foi muito complexo chegar nessa conta. Chegamos também por conta de várias fontes que temos, inclusive vou colocá-las aqui todas na descrição. Todos esses foram jornalistas seríssimos que fizeram vários levantamentos. A gente só fez um compilado para trazer da maneira mais simples possível aqui. Então vamos começar, mas antes, se puder deixar o like, ativar o sininho para não perder nada, se inscrever no canal, ajuda demais a gente. É isso, sem mais delongas, vamos começar. A primeira tabela que você vê na sua tela, eu não vou ficar falando números, porque senão vai ficar muito complexo o vídeo, então eu convido você a pausar o vídeo caso você queira analisar com mais calma cada número que está sendo exibido na tela. A primeira tabela é justamente dos jogos de transmissões da TV aberta, ou seja, o bolo que foi pago pelos clubes pelo número de jogos que foram exibidos na televisão aberta. E aí vocês podem estranhar, mas o Atlético Paranaense em primeiro lugar, sim, e explico por quê. O Atlético Paranaense não vendeu o pay-per-view, ele recusou a proposta da Globo, que era de 6 milhões de reais, então a Globo foi obrigada a aumentar o número de jogos do Atlético Paranaense na TV aberta para não perder, inclusive, os jogos das equipes que enfrentavam o Atlético Paranaense. Por exemplo, o Atlético Paranaense contra o Corinthians. Se a Globo não passa na TV aberta, ela não tem direito em passar em mais absolutamente lugar nenhum. O jogo ficaria perdido apenas por transmissão de rádio. Isso elevou muito o número de jogos transmitidos do Atlético Paranaense, que foi o campeão em partidas exibidas na TV aberta, foram 18, então ele acabou aí sendo o grande campeão nessa conta. A segunda tabela que eu mostro é a tabela de transmissões de TV fechada, mas aí, como vocês podem observar, só tem os times que fecharam com o Sport TV, com a Globo. Por quê? Porque os times que fecharam com a Turner, eles ganharam isso de maneira igualitária, porque todos eles tiveram o mesmo número de jogos transmitidos pelos canais TNT e Space. Ou seja, quem fechou com a Turner necessariamente ganhou 12 milhões de reais. Quem fechou com o Sport TV Globo, pela parte da pizza que corresponde ao número de jogos transmitidos no Sport TV, ganhou exatamente o que está sendo mostrado nessa tabela. E sim, o Avaí, rebaixado, o último colocado, foi o queridinho do Sport TV. Foi o time que mais teve jogos transmitidos pelo Sport TV, por isso que foi o time que mais ganhou. Como vocês podem ver, São Paulo, Flamengo e Corinthians foram os times que menos tiveram transmissões do Sport TV. Por quê? Porque a Globo privilegiou esses times ou na TV aberta ou no pay-per-view, até para vender mais pacotes de pay-per-view. A terceira tabela que eu mostro para vocês é a tabela que só foi possível ser criada após o fim do Campeonato Brasileiro, que corresponde aí à premiação de cada clube. Ou seja, aqueles 30% que a Globo deu para cada um, baseado na colocação de cada um, mais os 25% que a Turner deu para cada um para TV fechada, porque no contrato dos clubes de TV fechada com a Turner era feito em 50% de forma igualitária, 25% de número de jogos transmitidos, que acabou sendo igual para todo mundo, e 25% de acordo com a classificação. Mas aí tem uma pegadinha. Em julho, os clubes adiantaram as suas cotas da Turner, independendo da questão da classificação. Eles decidiram receber de maneira igual, ou seja, o Santos, que terminou em segundo lugar, perdeu mais ou menos 6 milhões de reais porque decidiu receber uma cota antecipada e aí acabou recebendo o mesmo que o Ceará em 16º colocado. Então parabéns, Pérez, presidente do Santos, por essa cagada. Mas o que acontece? Na Turner foi 50-25-25 e na Globo foi 40-30-30, sendo TV fechada e TV aberta. Aqui a gente fez uma conta para facilitar tudo. Colocamos tudo no mesmo bolo, fazendo já a conta final de que cada clube ganhou com premiação, sendo TV fechada, sendo TV aberta, independentemente do contrato que ele tem, seja com a Turner ou com a Globo. E aí, como vocês podem ver, o Flamengo foi disparado, o primeiro colocado. Em seguida, o Santos, que perdeu uma bolada muito grande, poderia ter chegado a 30 milhões de premiação, não chegou porque recebeu uma cota antecipada da Turner, como já expliquei. E lá em último colocado, o Ceará, que foi o primeiro clube a não cair para a Série B, com 12 milhões e 900 e alguma coisa mil reais.
reais. Para completar essa conta, a gente tem que lembrar quanto cada clube ganhou com pay-per-view. Essa tabela já era conhecida, já foi noticiada pela imprensa por vários veículos, então não vou dar muito valor para ela, como vocês podem ver. O Flamengo tinha um valor aí que não podia ser menor de 120 milhões, o Corinthians também tinha um valor que não poderia ser menor do que 110 milhões, o Palmeiras também assinou um contrato muito gordo de 79,5 milhões de reais, e o resto ali foi pegando o bolo de acordo com o que vendia. O que eu discordo da maneira como isso foi feito, porque foi tudo feito muito equilibradamente, TV fechada, TV aberta, o pay-per-view teve uma discrepância muito grande. Eu acho que cada clube tem que ganhar pelo que ele vende. Se o Flamengo vende 1000 vezes mais que o Santos, ele tem que ganhar 1000 vezes mais, mas não é o caso. Esse mínimo garantido precisou ser respeitado por conta de uma questão contratual com a Globo, mas para 2020 vai ser diferente. Cada torcedor que assinar o pay-per-view vai ter que informar o seu clube, e assim a Globo vai saber quanto repassar para cada clube. Mas nesse ano foi repassada dessa seguinte forma, e aí a gente tem que fazer a próxima conta final, somando todos os valores que dei até agora, ou seja, número de jogos de TV aberta, número de jogos de TV fechada, premiações e pay-per-view, para chegarmos à conta final que você observa aí agora, com Flamengo e Corinthians obviamente estando muito acima dos outros. O Palmeiras se aproximou bastante porque conseguiu um contrato gordo com a Globo esse ano, dada a sua negociação longuíssima. Inclusive é bom lembrar que o Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro e não havia assinado ainda com ninguém o pay-per-view, TV aberta, etc. E com isso, com muita negociação, ele conseguiu ultrapassar o São Paulo, que tem mais torcida que ele, Palmeiras, então ele acabou se dando muito bem nessa conta. O próprio quarto São Paulo, aí vem o Grêmio, o Vasco e o Santos, que ficou em segundo, vai para sétimo colocado, e o resto da tabela você pode pausar para checar. Mas é isso, exatamente essa tabela que você precisa considerar quanto cada clube ganhou com todas as vertentes de Campeonato Brasileiro 2019. Se gostou do vídeo, deixa um like, é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.